Olá, tudo bem? Este é o primeiro vídeo do mês de julho de 2020 aqui no nosso canal. No mês passado, nós fizemos uma série de vídeos a respeito do tema transição planetária. E agora, mês novo, tema novo. Vamos falar sobre o Livro dos Espíritos e o seu papel no processo de espiritualização da humanidade. É um tema complexo, mas instigante. Eu acho que vocês vão gostar. E ajuda também a fazer um link com o tema do mês passado. Meu nome é Afonso e este é o canal Espiritualidade Cosmos. Fique conosco. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Espiritualidade Cosmos. Hoje, começando a nova série de vídeos sobre o tema, para iniciarmos o mês de julho. E o tema escolhido, então, é o Livro dos Espíritos e o seu papel no processo de espiritualização da humanidade. É um tema complexo, e nós vamos tentar, então, falar não só das tradições judaico-cristãs, com as quais nós temos mais contato, mas também tentar dar algumas pinceladas em outras tradições religiosas, principalmente do Oriente. E para a gente também tentar colocar as coisas aqui em contexto. Mas o mais importante é que nós possamos entender como se deu esse processo de espiritualização, entender que é um processo, e entender que se trata de um projeto do plano espiritual para a humanidade. Um projeto que se iniciou há milênios atrás e que ainda está em andamento. O primeiro passo para nós conseguirmos visualizar como é que isso se dá, como é que isso ocorre, é se nós pensarmos numa linha de tempo. Uma linha de tempo começando numa ponta no ano 5000 a.C. e na outra ponta no ano 2020, que é onde estamos agora. Se nós visualizarmos essa linha do tempo, nós vamos ver como é curioso que no espaço dos últimos 200 anos, 250, 200 anos, nós tivemos um avanço tecnológico, um avanço de pensamento, um avanço inclusive de consciência muito maior do que em todos os 4.750 anos anteriores. Então, isso deve ter alguma razão. Por que isso não aconteceu antes? Por que nós temos esse avanço do ponto de vista de meios de produção, meios de transporte, tecnologia? Por que as coisas aconteceram assim? Se nós formos pensar, por exemplo, se alguém quisesse no ano 1000 a.C. empreender uma viagem, teria que ir ou a pé ou usar alguma tração animal. E o mesmo se aplica a uma pessoa no ano 0 ou a uma pessoa no ano 1000 depois de Cristo. As coisas não mudaram. Nesse espaço de 5000 anos, se alguém quisesse enviar uma carta, nada mudou nesse espaço. A carta teria que ser escrita e enviada mais ou menos do mesmo jeito. E de repente, quando nós chegamos ali pelo século XVIII, nós começamos a ver que mudanças tecnológicas começam a acontecer e essa roda começa a girar numa velocidade cada vez maior e faz com que nós cheguemos hoje a uma velocidade de mudança que é estupenda, onde o ser humano renova todo o seu conhecimento muito mais rápido do que conseguia renovar em todos os séculos anteriores. Então, a primeira coisa que nós temos que ter é essa linha do tempo em mente e começar a perceber o contexto em que nós estamos. Bom, prosseguindo. Além disso, se nós formos olhar todas as civilizações ali da região do Oriente Médio, enfim, pegando até a Índia, a China, pegando o Egito também, nós vamos perceber que todas essas civilizações ali por volta do ano 2000 a.C. eram politeístas. Então, eram figuras de divindades muito antropomórficas, que na verdade refletiam todas as virtudes e defeitos dos próprios seres humanos. Era a forma como o homem conseguia ver e se relacionar com as divindades. E isso causava, de alguma forma, para as pessoas daquela época,
algum tipo de instabilidade, porque corria-se de uma divindade para outra para tentar acalmar, apaziguar os ânimos, atribuía-se a diversos questões geológicas ou a tempestades ou diversas questões da natureza eram atribuídas à ira dos deuses, então era necessário pacificá-los, enfim. Então era uma relação muito turbulenta e tumultuada com a divindade ou com as divindades, né? Enfim, então nós temos ali naquela região, só para citar as civilizações mais próximas daquela região por aquela época, nós temos então, por exemplo, na China, nós tínhamos o panteão de deuses liderados pelo deus Shanti, que era considerado o senhor das alturas. Na Pérsia, os dois principais deuses eram Hormuz, Mazda e Ahriman. Na Mesopotâmia, nós tínhamos Shamash, o deus do sol e da justiça, Anu, considerado o senhor dos céus, Sin, considerada a deusa da lua, e Ishtar, considerado deus da guerra e do amor. No Egito, nós tínhamos Osíris, Ísis, Horus, Sete, Néftis. Em Creta, praticava-se a religião minoica, que era animista, orientada para o culto da vegetação, com deuses e deusas que morriam e renasciam a cada ano, dependendo das estações. E no Levante, que é aquela região onde hoje temos Beirute, ali o Líbano, o Israel, havia a religião ugarítica, que era composta por diversos deuses, tais como El, Baal, Asherah, enfim. Então, esta era a situação das civilizações naquela época, eram todas politeístas. E num determinado momento, ali por volta do ano 2000 a.C., acontece uma coisa, que é um homem chamado Abraão é instado por uma divindade que se apresenta a ele com o nome de Jeová e que o pede que se mude da sua cidade, a cidade de Ur, no sul da Mesopotâmia, e que vá em direção ao mar Mediterrâneo, onde lá ele vai se estabelecer. Essa divindade diz a ele que lhe dará uma numerosa descendência, mas em troca pede adoração exclusiva. Então nós temos aí o primeiro passo para uma adoção do monoteísmo, né, na civilização judaica, no meio de todas essas civilizações politeístas. Ocorre que em algum momento os judeus se mudam para o Egito, né, e lá ficam durante bastante tempo, e é ali que surge a figura de Moisés. Ou seja, essa adoção do monoteísmo não foi uma coisa automática para todo o povo judeu, foi um processo que só se completou centenas de anos depois com o surgimento da figura de Moisés, né? Moisés, que para liderar o movimento de saída do Egito precisou editar diversas leis, né? Apresentou ao povo judeu os 10 mandamentos, né? Que não deixam de ser leis, né? Não deixam de ser regras a serem seguidas, mas também muitas outras leis civis, principalmente porque durante a sua estadia no Egito, o povo judeu recuou um pouco na sua adoção do monoteísmo e começou a adotar muitas práticas da religião egípcia. Então, dentro dessas regras, podemos citar, por exemplo, a regra que hoje em dia é conhecida como a lei do talião, né? A regra do olho por olho, dente por dente. Se nós formos pensar, essa própria regra ela foi um avanço para a época, porque antes o que acontecia era que se uma pessoa fizesse um mal a outra, por vingança, lhe infligia um mal muito maior. Então, se havia um homem que matava uma pessoa de uma família, a família do morto ia lá e assassinava a família inteira do assassino. Então, num cenário desse, olho por olho, dente por dente, é uma evolução, né? Ou seja, se uma pessoa fez um mal à outra, uma eventual vingança não poderia exceder o mal que havia sido feito originalmente. Então, relativamente às práticas da época, isso já era um avanço. Então, como é que nós podemos ver
essa mudança no monoteísmo? Como é que o homem passou a se relacionar com a divindade dentro do monoteísmo? Essa relação ela ganha, de certa forma, uma maior estabilidade, porque agora, para aqueles que se submetiam ao monoteísmo, havia um Deus só, era aquele Deus, embora ainda muito antropomórfico, ainda muito representando a figura do imperador. Era como as pessoas conseguiam ver a divindade, era como elas conseguiam se relacionar, era o que elas conheciam, né? Era um Deus imperador, um Deus cheio de ira, um Deus vingativo, um Deus que liderava exércitos, um Deus que ajudava seu povo a invadir cidades. Então era ainda uma ideia muito antropomórfica e muito voltada à figura de força, né? Uma figura masculina. Enfim, e a partir daí, então, no ano 1500, nós temos ali Moisés, nós temos a saída dos judeus do Egito. E é muito curioso que nós vejamos, se pegarmos uma linha do tempo novamente, nós vamos ver que num período relativamente curto, entre o ano de 700 e 400 a.C., nós vamos ter como se fosse um surto de religiosidade, vamos dizer assim. Então, nesse curto período de tempo, relativamente curto, de 300 anos, nós temos a encarnação na Terra de diversos missionários enviados pelo plano espiritual para acelerar uma espiritualização da humanidade, né? Então, nós temos ali, nesse período, a encarnação, por exemplo, de Zoroastro, por volta do ano 700, Lao Tse, na China, por volta do ano 600 a.C., Confúcio, por volta do ano 550, Sócrates, no ano 470, e Platão, no ano 430, os dois na Grécia, e por fim, o príncipe Siddhartha Gautama, conhecido como Buda, no ano 400 a.C. Esse surto de espiritualidade era talvez como se fosse uma preparação para o que vinha posteriormente, né? Nós temos então, com o advento de Jesus, o que dentro do Espiritismo se chama a segunda revelação, que é onde nós temos uma nova mudança. Se antes tínhamos mudado do politeísmo para o monoteísmo, agora nós passamos do monoteísmo para um outro tipo de monoteísmo, né? Não é mais um monoteísmo sujeito a um Deus imperador, vingativo, de ira, mas é um monoteísmo que adota uma divindade que é ainda um pai, né? Ou seja, muito ainda voltada para a figura do patriarca, mas um pai amoroso, um pai que nutre, um pai que preserva e que protege. Com Jesus, nós temos ainda alguns avanços nesse processo de espiritualização, que é, primeiro, trazer para aquela região, para aquele povo, o conceito da reencarnação, como, por exemplo, quando ele menciona a sua relação com Elias, né, que teria que advir antes da encarnação do Messias. Nós temos também a questão dos extraterrestres, quando, como ele menciona, que havia muitas moradas na casa do Pai. Ele também menciona o Consolador, que seria uma entidade ou um movimento que viria a esclarecer todas as coisas. E por fim, temos o Novo Testamento, o último livro, que é o livro do Apocalipse, que foi um livro redigido por um apóstolo de Jesus. E assim, nós vamos terminando o vídeo de hoje. Nós fizemos um apanhado acerca do ano, lá desde o ano 5000 até a chegada de Jesus à Terra. Nós vimos então como é que o ser humano, nas diversas religiões, em tempos diferentes, de formas diferentes, foram migrando do politeísmo, mais ou menos parecido ali em todas as civilizações, até a novidade do monoteísmo dentro da civilização judaica, e como é que vários emissários do plano espiritual
foram encarnando, né, seres muito evoluídos, com a capacidade de ajudar o ser humano a despertar e começar uma nova relação com a divindade, com o divino. No próximo vídeo, nós vamos avançar a partir do advento de Jesus e vamos prosseguir o nosso estudo. Que possamos ter uma semana de muita paz, de muita harmonia, concórdia, e que possamos ficar bem e nos encontrarmos aqui semana que vem. Um grande abraço.